Vamos abrir as nossas Bíblias na Carta de Tito. Carta de Tito, capítulo de número 2, versículos de 11 a 14. Carta de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a seguir. Diz assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Até o versículo 14. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de proclamarmos, Senhor Deus, o Teu Evangelho. Queremos Te dar graças, ó Deus, por esta noite estarmos aqui reunidos em Teu nome e podermos também, Senhor Deus, anunciar a Tua Palavra àqueles que nos acompanham, ó Deus, pelas mídias sociais. Assim, Deus, abençoa-nos poderosamente, tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, ó Senhor, e abre o nosso entendimento, para que compreendamos a Tua vontade, Senhor Deus, e a pratiquemos. Em nome de Jesus é que te rogamos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nós queremos, antes mesmo de nós iniciarmos a ministração da palavra, já acertei aqui com o Cleitinho, gostaria de louvar a Deus com o hino do conjunto Vencedores por Cristo. Esse conjunto Vencedores por Cristo foi um conjunto que foi formado por jovens que eles viajavam o Brasil inteiro cantando, e aí os organizadores também eram jovens, ficaram velhos, aí não aguentaram mais viajar, né? E o conjunto se acabou. E o hino diz assim: se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer, pois quando se conta o que não se viu, muita gente talvez não vá crer, mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, dê um tempo e escute, verá afinal que o Deus que eu achei é real. O
salvação que é sem fim, mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro ele vive em meu coração, encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que o meu Deus é real, Deus é real, Deus é real. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós iniciamos com esse louvor. Com certeza, quando a gente fala a respeito de salvação, muita gente entende que essa é uma ficção. O texto bíblico que nós acabamos de ler, na carta de Tito, ele encara 3 dimensões da vida das pessoas. Ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou. Manifestou é passado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça se manifestou trazendo salvação, isso no passado. Mas a Bíblia diz que hoje ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Está falando do nosso hoje, presente. E o verso 13 ele diz: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Está falando de futuro. Existem 3 coisas que também têm trazido muito problema na vida das pessoas. Muita gente, você deve ter ouvido falar, que está sofrendo de depressão. Tem muita gente que está sofrendo de estresse. A pessoa vai no médico, faz os exames, estou sentindo, faz os exames, não, você está sentindo isso, mas você não tem nada, isso é estresse. Faça o seguinte, passa os tempos. Tem um cliente meu que ele de vez em quando ele se ausenta e vai pescar, né? Tem até um adesivo nos carros: está estressado, vai pescar. Para algumas pessoas pode ser um santo remédio, né? Para outros não. E existe muita gente também sofrendo crise de ansiedade. Quando a gente fala que alguém está com depressão, ninguém fica com depressão por nada. A pessoa fica com depressão porque ele acumulou determinados fatos do passado e isso acaba gerando uma depressão. Quando a pessoa está com estresse, é por conta de coisas do presente. E a pessoa que fica ansiosa, você não fica ansioso pelo que já aconteceu, nem pelo que está acontecendo agora. Você fica ansioso pelo que vai acontecer. Então você fica ansioso pelas coisas do futuro. Então Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, nessa carta, nesse trecho da carta de Tito a Tito, Paulo contempla esses 3 tempos, essas 3 nuances da nossa vida. Então é preciso que a gente encare que a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão inigualável, que a graça de Deus se manifesta na nossa vida, no passado, no presente e no futuro. E essa forma da graça de Deus se manifestar nas nossas vidas é o tema da nossa meditação hoje. E é preciso que
a gente gostaria de fazer uma lembrança a você, quando a gente pergunta para alguém, como é que você vai? E a pessoa às vezes costuma dizer assim, vou como Deus quer. Alguém já teve essa experiência? Pergunta para a pessoa, como é que você vai? A pessoa, eu vou como Deus quer. E normalmente, essa pessoa não está muito bem. Normalmente a pessoa quando diz, eu estou como Deus quer, essa pessoa não está lá essas coisas. Então, a gente pergunta, será que Deus quer? Às vezes você vê uma pessoa está numa péssima situação, e como é que você está? Ele vai dizer, não, eu estou mal, eu estou péssimo. Ele diz assim, eu estou como Deus quer. Será que realmente Deus quer que a pessoa esteja assim? Então, como é que Deus quer que a gente viva? Então a ideia é nós, nessa noite, irmos para casa com essa noção. Como é que Deus quer que a gente viva? Vivendo como Deus quer. Então, a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que realmente a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E essa palavra salvação, fora do contexto cristão ou do contexto religioso, ela às vezes significa simplesmente um livramento. Imagine só que você está conversando com aquela pessoa que tem um mau hálito, né? E aquela pessoa que fala cuspindo, né? E aí você tenta sair da conversa e não consegue, aí de repente chega o irmão Francisco e diz, pastor, vem aqui por favor, estou precisando urgente do senhor. Aí eu digo, ô irmão Francisco, o senhor me salvou, né? O senhor me tirou de um aperto. Então, a ideia de salvação, assim, é uma ideia bem simples, mas quando a gente fala biblicamente, em termos espirituais, a palavra salvação, ela significa que nós nos livramos da ira de Deus e da condenação eterna. Então, a Bíblia diz que todos os homens pecaram, todos estão afastados da glória de Deus, todos, portanto, estão destinados a morrer eternamente. Mas aí veio a graça de Deus. Nenhum homem poderia se salvar por outro meio. Era necessário que Deus intervisse na história. Nenhum homem tinha merecimento. Nenhum homem poderia se apresentar diante de Deus e dizer, eu mereço ser salvo. Eu mereço não ser condenado. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3 e no verso 36, diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então é preciso que a gente saiba que se nós realmente não crermos em Jesus, nós, em outra passagem diz, aquele que crê será salvo, e o que não crê será condenado. Então, aí, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, só para quem é bonito, para quem é branco, para quem é africano, não. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, todos os homens. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo, não amou só a parte do mundo, amou o mundo todo. Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo homem é destinatário da salvação. Mas pastor, todos serão salvos? Não, né? Não, porque nem todos creem. Jesus disse, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus fazia milagres, curava cegos, curava coxos. Jesus curava pessoa que tinha a mão mirrada, a mão encolhida. Ele instantaneamente a pessoa voltava a ter uma mão normal. E assim mesmo as pessoas não quiseram Jesus. Por isso ele disse, não quereis vir a mim para terdes vida. Então ele trouxe salvação, ele trouxe oportunidade de salvação, mas nem todos creram, e por isso nem todos serão salvos. Então a ideia
a graça de Deus, que é justamente esse favor que a gente não merece, mas Deus fez, mesmo sem que nós merecêssemos. Então a gente se coloca diante dessa graça, e essa graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então o primeiro benefício da graça foi trazer salvação, e Deus quer que a gente viva salvo. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a se salvar. Então quando você vê alguém perdido, alguém que não creu em Jesus dizendo eu estou como Deus quer, não é verdade. Deus não quer que você esteja assim. Deus quer que você seja uma pessoa salva. Deus quer que você seja uma pessoa transformada. Então a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Mas além disso, a graça de Deus se manifestou também, ela se manifestou nos ensinando. Ela nos ensina a abandonar a impiedade. É pela graça que nós somos salvos. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, não vem de vós, é um dom de Deus. Não é porque eu sou bonzinho que eu sou salvo, não é porque eu fiz tudo certo que eu sou salvo. Agora, se eu sou salvo, então nós vamos ver que a graça vai me capacitar a fazer as coisas mais certas do que mais erradas. Então vamos lá. A primeira opção que nós temos de viver como Deus quer é crer em Jesus e aceitar a grande salvação. É preciso que a gente diga aqui um versículo que também está em Tito, que diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas, e ali Jesus se entregou em nosso lugar. Então, como nós vamos escapar se nós não atentarmos, se nós não aceitarmos uma tão grande salvação? É preciso que nossas vidas sejam transformadas mediante a graça de Deus. Se nós aceitamos a graça de Deus em nossas vidas, então ela vai operar em nós. A primeira coisa é salvação. Então como é que Deus quer que a gente viva? Deus quer que a gente viva salvo e não perdido. A segunda coisa, a graça, ela nos ensina a abandonar a impiedade. Impiedade. Então nós vamos ter aqui dois termos antagônicos, contrários: piedade e impiedade. Piedade e impiedade. O que é uma pessoa cheia de piedade? Uma pessoa cheia de piedade é uma pessoa que tem temor de Deus, é uma pessoa que anda de acordo com os mandamentos de Deus, é uma pessoa que tem temor a Deus e valoriza as coisas divinas. E aqui o ímpio, e o que é a impiedade? É o contrário. A pessoa que vive impiamente é uma pessoa que não atenta para as coisas de Deus. Talvez vocês lembrem de alguém que, quando você fala a respeito das coisas de Deus, nós vamos pegar um exemplo bem conhecido. Quando Jesus estava crucificado, ele estava entre dois ladrões. O ladrão da direita, o ladrão da esquerda disse assim: se você realmente é o Filho de Deus, desça daí, salva você e a nós. Ele foi ímpio, ele não valorizou as coisas de Deus. O outro, no entanto, da direita disse: você não teme a Deus nem estando nessa situação? E aí ele clamou a Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Então existe a impiedade, ela precisa ser abandonada. Então a graça de Deus nos ensina a abandonar a impiedade. A graça de Deus, além de nos trazer salvação, ela nos ensina, ela nos instrui a abandonar a impiedade. Porque a nossa tendência natural é andar segundo a carne, segundo os desejos,
é satisfazer todos os desejos dos olhos, da carne. Mas quando a gente busca, recebe a graça de Deus, ela nos ensina a abandonar a impiedade. E ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas. Pastor, o que são as paixões mundanas? As paixões mundanas são aquelas coisas que você não tem coragem de contar para Deus nem para as pessoas normalmente. Havia uma propaganda que dizia assim, a respeito do combate às drogas, né? Aí dizia assim: como é que isso é uma coisa boa se você não pode contar nem para o seu pai nem para a sua mãe? Assim, a graça de Deus, ela nos ensina a abandonar a impiedade e ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas. Por quê? Porque Deus quer que a gente viva no presente século de maneira sóbria. A ideia de sobriedade é muito mais do que simplesmente não estar embriagado. A ideia de sobriedade, ela traz para nós um conceito bem mais amplo do que simplesmente se embriagar no sentido de físico, no sentido do álcool, né? No sentido, porque a Bíblia, ela fala lá na carta aos Efésios, Paulo escrevendo para os crentes de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, veja bem, será que só as pessoas só se embriagam com álcool? Não, tem pessoas que se embriagam com outros entorpecimentos. Mas além desses entorpecimentos físicos, vocês certamente já ouviram alguém dizer: fulano está embriagado pelo poder, né? Tem gente que se embriaga pela beleza. Uma pessoa é jovem, é forte, fica embriagada. E a pessoa embriagada é uma pessoa que não tem firmeza, que não tem a noção exata das coisas, né? Assim, a pessoa quando se embriaga, ele acaba... Quantas vezes a gente já viu uma pessoa embriagada cair? É fácil cair. Por quê? Porque ele está cambaleante, ele não tem a noção exata das coisas. Então tem pessoas que se embriagam pelo prazer, pelo desejo de possuir as coisas. A pessoa fica embriagada, a pessoa age sem o tirocínio, né? Sem o controle. O embriagado é uma pessoa que não tem controle sobre ele mesmo. Normalmente, o embriagado, ele não tem controle sobre a quantidade. Todo embriagado, quando começa a beber, diz: não, vou tomar só um golinho, só um copinho. E nesse copinho, ele acaba fazendo coisas horrorosas. Então tem gente que fica embriagado pelo sucesso. Quantas pessoas a gente conheceu que eram ótimas pessoas, aí fez sucesso, esqueceu os amigos, às vezes esquece até a família. Então, a graça de Deus, ela nos torna sóbrios. Quantas pessoas a gente conhece que foi embriagada pela riqueza? A pessoa era uma pessoa gente boa, aí ficou rico, passa por velhos amigos, é como se nem visse, ficou embriagado. Então, tem muita gente que está com a mente tomada e por esses valores que, na verdade, são valores tão passageiros, porque tudo isso passa. Quem se embriaga pela beleza, a gente já viu aí pela televisão pessoas que foram eleitas como misses. Existia uma atriz muito famosa, que era muito festejada, uma francesa chamada Brigitte Bardot. Hoje em dia, com todo respeito, se a gente encontrar com ela, se for uma criancinha, pode ser que ela comece a chorar, porque ela ficou muito, muito desgastada, né? E assim nós poderíamos citar outras pessoas que, quando bem jovens e belas, eram pessoas admiráveis, mas o tempo ele não perdoa, né?
Todo mundo perde, a beleza passa. Por isso que a Bíblia diz que enganosa é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Há pessoas que se embriagaram pela riqueza. Quantos homens importantes nós temos visto serem presos pela Polícia Federal porque se embriagaram pela riqueza, achando que a riqueza resolvia todos os seus problemas, e hoje em dia ele está rico, mas não pode gastar. E assim, é preciso que nós, como destinatários da graça de Deus, vivamos de maneira sóbria. Quem é sóbrio é alguém que tem domínio próprio, é alguém que sabe o que Deus quer para a sua vida. Então, Deus quer que nós vivamos. Como é que Deus quer que nós vivamos? Em primeiro lugar, Deus quer que nós sejamos salvos. Em segundo lugar, Deus quer que nós abandonemos a impiedade. Em terceiro lugar, Deus quer que nós abandonemos. E como é que a gente faz isso, pastor? Recebendo a graça de Deus. A graça de Deus é que vai nos ensinar. Como é que eu faço isso? Buscando a graça de Deus, a ajuda de Deus. Ele vai nos ensinar a abandonar a impiedade, a abandonar o desprezo com as coisas sagradas. Tem gente que não consegue valorizar as coisas de Deus. Isso é impiedade. Então, abandonar as paixões mundanas, aquilo que nos traz vergonha. Vocês já ouviram falar sobre uma frase que diz assim: como você se comportaria se todo mundo tivesse o tempo todo olhando para você? Né? Seria outro comportamento, né? Outro comportamento. Tem coisas que a gente faz e a gente fecha a porta para fazer, né? Porque a gente não quer que ninguém veja. Pois bem, se não for uma coisa natural, isso é uma paixão mundana. É uma coisa que nós não levaremos desse mundo. Mas é preciso que a gente saiba que quando aquele jovem chegou diante de Jesus, aquele jovem rico, né? E aí ele disse: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: guarda os mandamentos. Então ele disse assim: Senhor, eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus disse: falta uma coisa, vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele se afastou pesarosamente, se afastou triste. Por quê? Porque ele vivia embriagado, seduzido pelas riquezas, e naturalmente ele não recebeu a graça de Deus. Mas a gente vê a história de outra pessoa rica. Outra pessoa rica, Zaqueu. Zaqueu era riquíssimo, mas a Bíblia diz que quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, a Bíblia diz que ele desceu rapidamente, e a Bíblia diz que ele recebeu Jesus gostosamente. Ele recebeu a graça de Deus. Enquanto que aquele jovem rico saiu pesaroso, saiu triste. Por quê? Será que aquele jovem possuía as riquezas tão somente? Ele realmente possuía riquezas, mas Zaqueu também possuía riquezas. Qual era a diferença? É que as riquezas não possuíam Zaqueu. Ele possuía riquezas, mas as riquezas não o possuíam. Ele era capaz de se desfazer. Tanto é que ele disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Por quê? Porque ele não era possuído pela riqueza. Então ele podia se desprender. Quem é que mandava nas riquezas? Ele. Mas o jovem rico, quem é que mandava nas riquezas? As riquezas é que mandavam nele. Porque ele não teve autonomia para dizer: tudo bem, eu vou vender o que eu tenho, porque a salvação é importante, porque a salvação é a coisa mais importante. Eu sei que eu não mereço, mas eu quero realmente receber a salvação. A questão então não é ter ou deixar de ter alguma coisa, mas possuir ou ser possuído por essas coisas. Tem gente que possui as coisas, mas tem pessoas que são possuídos pelos seus patrimônios. Muito bem. O servo de Deus é chamado para ser sóbrio e não para ser embriagado. Se porventura
nós recebemos a graça de Deus, então ela vai nos ensinar a viver sobriamente. Pode ter certeza que o Espírito Santo, ele nos ensina a viver de maneira sóbria. Pastor, e por que algumas pessoas não vivem? Porque não estão dispostas a viver. Mas se nós buscarmos a Deus, com certeza Ele vai nos ajudar a viver sobriamente. Existe em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando Paulo escreveu essa carta, ele mostra para nós como é a vida no Espírito. Ele diz: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5, capítulo 16. Então, é preciso que nós tenhamos em mente que quando nós recebemos a graça de Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas e passa a nos ensinar a andar em Espírito. Ele diz: se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E aí ele começa a dizer as obras da carne, né? Capítulo 5 de Gálatas, verso 19, ele diz: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já vos prescrevi, que os que cometeram tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se nós vivemos impiamente, ou se nós vivemos segundo as paixões mundanas, com certeza é porque nós não temos lugar à graça de Deus. Mas nós devemos receber a graça de Deus, e ela vai nos ensinar a renunciar a essa impiedade e essas paixões mundanas, carnais, diabólicas, e vivermos sobriamente diante de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz assim: para que vivamos neste presente século sóbria. Em segundo lugar, de maneira justa. Como é que nós vamos viver justamente? Como é que nós vamos viver de forma justa? Se a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Acontece que quando nós recebemos a graça de Deus, quando nós somos salvos, é porque nós somos justificados. A Bíblia mostra que nós, quando recebemos ao Senhor, nós somos justificados. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala justamente a respeito disso, né? Ele vem nos mostrar, no capítulo 3 e versículo 21, ele diz: agora, porém, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E no versículo 23 ele diz: pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas no 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Até parece uma coisa, uma redundância, né? Mas não é. Nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, porque a graça de Deus é muito mais do que uma tese, ela é uma realidade. A graça de Deus, ela age em nossas vidas, porque ela, como já dissemos, ela nos traz a salvação, mas ela também nos ensina a vivermos, a renunciarmos à impiedade, a renunciarmos às paixões mundanas, e ela nos ensina a vivermos de maneira sóbria.
e nos ensina a vivermos de maneira justa. Quando nós falamos viver justamente, é porque a Bíblia diz que a lei de Deus, quando nós aceitamos a graça, ela é gravada nos nossos corações. Então você imagine, você diz assim: pastor, como é que eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada? Isso é fácil demais. Isso é fácil demais. Porque quando você recebe a graça de Deus, então o Espírito Santo, ele vai testificar com o seu espírito que você é filho de Deus. E quando você não está vivendo de maneira justa, o que vai acontecer? Vai acontecer um alarme dentro de você. Toda vida que você estiver fazendo alguma coisa errada, vai ter sempre uma luta entre a carne e o espírito. Vai ter sempre uma disputa, porque você vai, no fundo, você sabe que está fazendo errado. Então, é porque Deus escreve dentro das tábuas do nosso coração as suas leis, os seus mandamentos. Então, na medida em que a gente vai buscando a Deus, nós vamos nos colocando à disposição de Deus. Então, o Senhor começa a agir em nossas vidas pela sua graça, pela sua graça. E a Bíblia, ela é lotada de ensinamentos para a gente fazer o que é certo. Por exemplo, na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, nós temos assim um panorama maravilhoso de como nós devemos nos portar na vida como Deus quer. Deus revela na sua palavra aquilo que Ele quer de nós em linhas gerais, em princípios gerais. Olha, Deus não vai nos dizer, por exemplo, em mínimos detalhes, tudo aquilo que a gente deva fazer. Mas Deus nos mostra por princípios. Toda a Escritura, por exemplo, será que é pecado usar gravata? Será que a Bíblia diz se eu devo usar gravata e quando eu não uso é pecado? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar princípios. Por exemplo, existe um princípio na Bíblia relativo à vestimenta. Qual é o princípio? Existem roupas para homens, existem roupas para mulheres. Aí você diz: pastor, quer dizer que se a mulher usa uma roupa e eu não posso usar essa roupa? Mas eu sei que os escoceses usam saia, né? Saia não é roupa de mulher? Acontece que na Escócia eles têm essa tradição bem antiga. Então você encontra lá na Escócia um homem de saia. Não é só na Escócia não, viu? Eu jogava muito espanhol também, vestido com saco. Espanhol, né? Mas aí você vai nesses dois países, na Escócia e na Espanha, e você encontra um homem de saia, ninguém vai estranhar. Porque já existe uma cultura que eles usam aquilo ali há muitos anos. Então você não está quebrando um princípio. Mas se eu amanhecer hoje usando uma saia, eu vou escandalizar as pessoas. As pessoas vão estranhar. Então eu estou quebrando um princípio. Eu estou quebrando um princípio. Toda vida que eu quebro esse princípio, eu estou indo contra a lei de Deus. Porque Deus diz: o homem não vai vestir roupa de mulher e nem a mulher vai vestir roupa de homem. Tá? Então é através de princípios que nós devemos nos guiar. Então vamos ver, Efésios capítulo 5, versos 22 a 28. Diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pastor, isso aí dá um problema muito grande, porque hoje em dia tem um grupo de pessoas chamadas feministas, que ela diz que a Bíblia é um livro antigo,
é um livro ultrapassado, é um livro misógino, e aí uma série de adjetivos. E aí eu posso dizer o seguinte, é que isso é um princípio espiritual. E as pessoas não vão compreender a Bíblia se elas não forem espirituais. Qual é o princípio que aqui está? É que Deus estabeleceu uma questão de organização. Por exemplo, você imagine que você vai fazer alguma atividade, como por exemplo, você vai pegar um cavalo e uma carroça, e bota a carroça na frente do cavalo. Será que dá para o cavalo empurrar a carroça? Vai dar. Vai funcionar direito? Não vai. Funciona direito se o cavalo for na frente e a carroça for atrás. Aí vai ter velocidade, aí vai ter mais produtividade. Como é que a gente ficou sabendo isso? Porque alguém que sabia mais do que a gente já fez isso. Então eu pergunto a você, quem é que entende mais de homem? Quem é que entende uma vez conta-se que o Henry Ford, o criador dessa marca Ford, ele encontrou um homem tentando consertar um carro da Ford. E aí o homem tentava um jeito, tentava outro, aí ele não se identificou, ele disse, faça assim e assim. Aí eu disse, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Quem é o senhor para me ensinar isso? Ele disse, sou eu que criei esse carro. Aí pronto, ele fez o que o homem que criou o carro faz, o carro funcionou, ele foi embora. Então, a quem eu vou atender? A quem me criou, que é Deus? Ou aos homens e mulheres que trazem opiniões completamente diversas? Então eu entendo pela palavra de Deus que a sociedade vai produzir melhor, vai ser mais abençoada se os homens exercerem os seus papéis e as mulheres também exercerem o seu. Irmãos, existe aquele ditado que diz assim, existe um ditado que é muito, que as pessoas costumam dizer, que quando a casa não está bem ordenada, uma série de coisas acontecem. E a Bíblia mostra esses princípios. Pastor, mas desse jeito, pastor, a mulher está abaixo do marido? Não. Aí é que está, as pessoas não conhecem a Escritura, porque se conhecessem, elas saberiam que quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher de uma parte do homem. Qual foi a parte? A costela. E a costela fica abaixo do pé? Fica onde? Fica aqui, ó. Do lado, Do lado. Pois é, foi nessa condição que Deus criou a mulher. Agora eu pergunto, eu sempre conto a história de dois animaizinhos, sabe? Dois animaizinhos. Vamos botar dois animais bem bonitinhos. Coelho gosta muito de capim, Coelho. Dois animaizinhos. Imagine que os dois animaizinhos queriam comer capim. E eles estavam amarrados por uma cordinha, sabe? E aí tinha um bocado de capim assim do lado direito e outro do lado esquerdo. Então cada um correu para o montinho de capim. Só que a corda não permitia que eles chegassem. E eles ficaram fazendo aquele cabo de guerra. Um puxava para cá, o outro puxava para cá. Qual é a solução, irmãos, para eles comerem esse capim? É só eles chegarem num acordo, Vamos dois primeiro para a direita, já que a gente está amarrado por uma corda. Vamos dois primeiro para a direita, a gente come o capim. Depois a gente caminha para a esquerda e come o outro capim. Não dá certo assim? Mas alguém tem que ceder. Alguém tem que liderar. Assim foi que Deus criou. E Deus disse, homem, você vai ser o líder do lar. Em compensação, irmãos, Deus deu atribuições aos homens e deu atribuições às mulheres. Então a Bíblia diz assim, vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Mas ele disse o que para o marido? Vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja.
Então o marido, quando vai exercer o seu papel de marido, ele tem que estar disposto a fazer o que Jesus fez pela igreja. O que foi o que Jesus fez pela igreja? Morreu em favor da igreja. Aí quer dizer que o marido só tem direito de morrer em favor da esposa e ela não vai se sujeitar a ele de jeito nenhum, né? Então a Bíblia traz princípios para nós vivermos de maneira justa. De maneira justa. A Bíblia também, a graça nos ensina a viver de maneira justa. E a graça nos ensina a viver de maneira piedosa. Tá? A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você fomos ensinados pela graça de Deus a recebermos a salvação, a abandonarmos a nossa impiedade, a abandonarmos as nossas paixões mundanas, a vivermos de forma sóbria, a vivermos de forma justa e a vivermos de forma piedosa. Quando a gente fala viver de forma justa, é no nosso relacionamento com as pessoas. Quando a gente fala viver de forma piedosa, é no nosso relacionamento com as pessoas e no nosso relacionamento com Deus. Então, nós não devemos viver neste mundo sem consagrar a nossa vida a Deus. Isso significa viver em piedade, viver piedosamente, viver em santidade. A Bíblia diz: segui a paz com todos, na carta aos Tessalonicenses, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, pela graça nós fomos salvos, pela graça nós somos ensinados a abandonarmos a impiedade e as paixões. Pela graça nós recebemos, somos ensinados a ter um viver sóbrio, um viver justo, um viver piedoso. É isso que Deus quer que nós experimentemos. Esse é o modelo de vida que Deus quer que nós vivamos. É assim que nós vamos agradar a Deus com a nossa vida. E para nós fazermos isso, a necessidade que nós recebamos a graça de Deus é que nós nos coloquemos diante de Deus e possamos nos submeter a essa graça e crer que Ele vai nos assistir. Porque a graça de Deus não é simplesmente um conceito, ela é uma realidade, ela existe. Um certo homem, ele estava revoltado naquela época que começaram a obrigar a usar cinto de segurança, né? Era R$150 a multa para quem não usasse cinto de segurança, não sei quanto é hoje. Aí quando a gente entrava no carro de alguém, ele dizia os 150, aí você botava o cinto, né? Tinha gente com raiva, até que um cidadão dizia: eu não vou botar de jeito nenhum, paga a multa, não uso de jeito nenhum. E aí ele foi visitar um colega dele no hospital, e o camarada estava todo quebrado, o rosto dele todo inchado, todo cheio de vidro, porque ele também não usava cinto de segurança, e houve um acidente, o motorista freou, e ele foi sacado do banco assim, e atravessou o para-brisa do carro, quebrou a testa dele no para-brisa, e ele caiu lá na frente, ficou todo quebrado. E aí esse cidadão visitou esse amigo dele, e quando ele entrou no carro de um outro amigo, a primeira coisa que ele fez foi botar um cinto. Aí o amigo dele olhou assim: sabe o que aconteceu com você? Ele disse: rapaz, eu agora estou usando cinto. Ele disse: mas por que você está usando cinto? É porque uma coisa é o conceito. Você toda vida não ouviu falar que usar o cinto era seguro?
Ele disse: uma coisa é o conceito, outra coisa é a realidade. Eu vi ao vivo a consequência de não usar o cinto. Eu vi que é real isso aí. Antes eu ouvia, né? Então, é por isso que nós cantamos essa musiquinha. Se eu fosse contar o que de alguém ouvir, eu poderia um detalhe esquecer. Mas quando se conta algo que não se... Porque quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que eu senti com o toque da fé, e até com os olhos da alma eu vi, eu cheguei à conclusão que Deus é real. Que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isso é uma realidade. Então, é preciso que a gente veja que a graça de Deus é algo real, não é um conceito religioso. A graça de Deus, ela é real, ela age, ela é uma coisa tão maravilhosa, que ele diz que essa graça, ela, além de trazer salvação, se manifestou no passado trazendo salvação, hoje ela age ensinando. A graça ensina, a graça é a professora que nós estamos precisando para nos ensinar a sair da nossa impiedade, abandonar a impiedade, abandonar as paixões mundanas. Pastor, eu estou vivendo a vida cristã, mas eu ainda tenho paixões mundanas dentro de mim. Pois busque a graça de Deus, busque ao Senhor e diga: Senhor, me dá a tua graça, me dá a tua graça. Faz com que a tua graça me ensine a abandonar essas coisas. E também, essa graça vai nos ensinar a viver no presente século, não depois. Tem que, não, lá no céu vai ser ótimo, vou ser um bom comportado. Não é a partir de agora. Nos ensinar hoje a viver de maneira sóbria, a não se embriagar com oportunidades falsas que são colocadas, a não se embriagar com as facilidades que se apresentam. Quantas pessoas já se embriagaram com facilidades e achavam que estava tudo bem, mas de repente chegou a Polícia Federal. A pessoa achou que era bom, entrou igual faca na melancia do negócio, mas era uma facilidade, cheia de problemas. Então a pessoa não viveu de maneira sóbria. Então a Bíblia quer que a gente seja sóbrio, que a gente viva de maneira justa, que a gente não engane os outros, que a gente viva de maneira piedosa, se dedicando a Deus, valorizando as coisas de Deus. E a graça de Deus, para nós terminarmos, vai fazer com que nós aguardemos a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pastor, eu ouço falar que Jesus veio, eu fico morrendo de medo e não está preparado. Pois então peça ao Senhor graça, porque a graça nos ensina a aguardar essa esperança bendita e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu por nós, a fim de nos comprar de toda iniquidade e nos purificar para sermos um povo todo seu, zeloso e de boas obras. É isso que Deus quer para as nossas vidas, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pedir ao Senhor que a sua graça, que já se manifestou trazendo salvação, continue a nos ensinar a viver do modo que agrada a Deus. Como é que você está, meu irmão? Eu estou vivendo pela graça de Deus como Deus quer. Amém?